qual é a diferença que você vê hoje? Quer dizer, hoje a gente tem realmente um boom aí das empresas, né, fazendo IPO, até das pessoas físicas, né, investindo em ações. Qual é a diferença? Assim, o que você vê do mercado quando você começou lá atrás, né, e o mercado como está hoje? Quais são assim, o que você vê que mudou de uma maneira brutal? Então, Pedro, olha, se teve uma coisa que se modificou positiva e completamente no Brasil foi o mercado de capitais, porque eu tenho que controlar os meus impulsos a fazer retrospectos muito nostálgicos. Mas a industrialização brasileira ela é o resultado de políticas públicas. Ela não tem um processo espontâneo, né, dos capitalismos mais desenvolvidos. Ali nos anos 70, acontece uma coisa muito curiosa, né? Nós estamos em plena ditadura militar e os militares tinham uma visão de Brasil potência, né? Eles tinham uma visão muito interessante em relação à importância de industrializar o Brasil. Daí os planos nacionais de desenvolvimento, enfim, aquelas coisas todas que a gente aprende na escola que de fato aconteceram. Mas você tinha também a esquerda, né, que era importante nos meios acadêmicos, que tinha uma visão relativamente próxima, porque toda a ideia, né, da revolução socialista, comunista, supunha um proletariado desenvolvido, e sem a indústria faltava esse lado. Então, essa combinação desses dois projetos, absolutamente opostos enquanto política, mas convergentes enquanto, vamos dizer assim, visão econômica do Brasil, eles se encontraram basicamente no BNDES. O BNDES era o lugar onde, de certa maneira, esses planos, né, de desenvolvimento eram executados. E, portanto, a indústria nasce sem equity, né? Ela nasce através do financiamento público. O que faz com que o nosso mercado de capitais seja muito atrasado, né, em relação a outros países. E quando ele surge como um faroeste, porque essas empresas... Se estiver muito longo, você me interrompe. Não, pode ir, por favor. Essas empresas que foram formadas através do financiamento público, né, e todo mundo se lembra dessas companhias, elas eram empresas de dono, porque o empresário tinha uma quantidade relativamente pequena de capital, mas era hiper alavancado pelo empréstimo público. Para você ter uma ideia, eu tenho que chegar na questão da gestão do comandante. Enfim, para você ter uma ideia, o polo petroquímico brasileiro, né, um elemento muito importante da nossa industrialização, ele era assim, ele tinha 80% de financiamento público do BNDES, 20% do empresário privado. Esses 20% tinham um terço via tecnologia do empresário estrangeiro, né, da empresa estrangeira, um terço vinha da Petroquisa, que era o Estado, e o terço do empresário nacional, porque com esses 3/3 você tinha uma empresa nacional, Petroquisa e o empresário privado, e privada, porque tinha o empresário privado e a empresa estrangeira. Esse terço era até 80%, a participação no capital do empresário privado era financiado pelo BNDES, né? Então, se você faz as contas, né, era uma quantidade brutal de recursos públicos. Uma vez que as empresas começavam a pagar esses empréstimos, então elas iam para o mercado de capitais, muito raramente, mas como empresas de dono, né? E não como corporações, né? Não como sociedades. Portanto, acontecia uma coisa muito estudada, né, academicamente, especialmente lá para trás, que era o tunneling, as várias formas com que o controlador se apropriava, né, do excedente gerado na companhia, expropriando o minoritário. Então, os anos 90, 80, 90, especialmente os anos 90, tem luta de classes no mercado de capitais, né? Quando você investia numa companhia como acionista minoritário, só que você não via dividendo, o empresário muitas vezes botava suas contas pessoais dentro da companhia, enfim, tinha uns malabarismos, né, enormes. Então, essa primeira fase foi uma fase de muita militância, de muita batalha. Qual é a grande mudança, né? É que, com o próprio desenvolvimento capitalista brasileiro, né, as empresas
foram precisando se capitalizar, foram precisando... os recursos, o Estado começou a ter limitações, né? O próprio BNDES passou a ter muito menos recursos vis-à-vis as necessidades, né, das companhias, e só restou o mercado de capitais. E aí começa a fase da nova lei das sociedades anônimas. Nossa lei é muito boa, né? Surge um novo mercado, a BMF, né? Cria os mercados de governança muito avançada, novo mercado, enfim. E com isso, o trabalho do gestor de ações, né, muda completamente e se torna muito mais fácil, de certa maneira, né, muito mais técnico, né? Muito bem, então, dos anos 90, início do século XXI para hoje, né, são dois mundos completamente distintos. É como se fosse o mundo do faroeste e o mundo da civilização contemporânea, né? São muito distintos. A Dynamo teve esse privilégio, nós fomos muito guerreiros lá atrás, né? E pudemos, então, agora participar dessa fase que é extraordinariamente mais técnica do mercado.